Se você era uma criança na época de ouro dos jogos Android, você provavelmente sabe como era a sensação de baixar qualquer coisa que você nem sabia o que era, nem sabia como jogar, mas você jogava mesmo assim. Era mágico. Mas agora você cresceu e a maioria desses jogos caiu no profundo esquecimento. Mas sempre tem aqueles específicos jogos que você não parava de jogar, ou porque eles eram muito bons, ou por motivo nenhum, tipo o jogo era horrível, mas você mesmo assim jogava todo dia, que era o meu caso. Mas como já é de se esperar, a maioria desses jogos que são ruins não estão mais disponíveis na Play Store. E pra infelicidade de todo mundo que usa YouTube, eu achei que podia dar um bom vídeo se eu procurasse eles e compartilhasse aqui com vocês. Então eu organizei esse vídeo em um top 5 jogos mais difíceis para eu ter encontrado, com o quinto lugar sendo o mais fácil e obviamente o primeiro lugar o mais difícil. Quinto lugar. Dessa lista, esse é o jogo mais antigo, tendo seu ano de lançamento em 2013, mas foi o mais fácil de achar porque eu tive a ajuda do meu irmão, que já tinha reencontrado esse jogo antes, então era só perguntar pra ele qual era o nome e pronto, fácil. Tu lembra o nome daquele jogo que era de carro, aí tipo, tinha a polícia correndo atrás? Que tanto jogo assim? Mano, tu me falou um dia, tu mostrou, tu saía tipo... Ah, no celular? É. Não lembro. Então, depois de eu ter lembrado que a vida não é um moranguinho doce, eu fui procurar na marra mesmo. Em resumo, o que eu lembrava desse jogo era que você entrava com tudo numa rodovia. Nossa, uma rodovia não. Uma rodovia desastrosa que tinha moeda pelo chão, tinha policial te seguindo. E quando você batia, ativava a física, tudo se explodia, os carros saíam voando e tudo mais. Além de uma coisa muito específica de me lembrar, é que no jogo tinha um carrinho, um caminhão de sorvete. No caso, que você podia andar com ele. Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar essas informações e enfiar no chat GPT, pra ver se ele me ajudava a achar. Eu comecei a digitar na Play Store mesmo, qualquer coisa que pudesse ser uma palavra-chave para eu encontrar o jogo. E até que surpreendentemente fácil eu encontrei. Já de cara aqui com a página da Play Store, eu fiquei impressionado que um jogo de 2013 continuava sendo atualizado hoje em dia, sendo que em 7 de novembro de 2025 foi a última vez que ele foi atualizado. Outra coisa também é que esse jogo tem mais de 1 milhão de downloads, o que é de longe muito mais do que eu tava esperando pra um joguinho qualquer que eu jogava com meus 5 anos de idade. Partindo direto pra gameplay, ele em aparência não tinha mudado absolutamente nada. Parecia que eu tava no mesmo jogo velho que eu jogava no meu Samsung J1. Comecei aqui, caraca, mané. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Meu Deus. Já dá pra confirmar algumas coisas, como o caminhão de sorvete ali no canto e a arrancada que tu dá pra entrar na rodovia. Percebi também que a polícia que eu pensava estar em todo momento atrás de ti, na verdade só aparece em alguns momentos específicos que tu passa perto dela. Aí, talvez ela comece a te seguir. Isso se ela não bater em um carro aleatório no processo. E como eu falei, quando você bate, tudo vira um extremo caos. E, embora eu realmente não lembre de ter isso no jogo, pode chegar um avião atirando mísseis nos carros com famílias inocentes na sua frente. Let me do the driving, eh? Look out! Eu joguei um pouquinho e consegui dinheiro suficiente para comprar o primeiro carro comprável. E para minha surpresa, ele vinha com uma habilidade, mais uma coisa que eu não lembrava tá no jogo. Mas na minha inocência de pensar que por ser o primeiro carro comprável, a habilidade dele ia ser bem básica, eu fui lançado pra frente numa velocidade supersônica e bati num carro. Aí eu fechei e bora pro próximo. Número 4. Nessa colocação tem um jogo também antigo, lançado em 2015. Sim, você tá ficando velho. Diferente do jogo anterior, esse já tá mais esquecido. E nesse em específico, eu tinha uma base bem melhor pra pesquisar por ele, porque foi um dos jogos dessa lista que eu mais passei tempo jogando. Mas, resumindo, era um Crossroad mais de dinossauro, que não tem nem mais o que dizer. É literalmente só isso. Só que quando eu fui pesquisar ele, não era tão simples quanto só pesquisar Crossroad
Dinosaur, sei lá, qualquer coisa assim. Inclusive, no próprio Crossroad já tem um negócio de dinossauro, então aquilo não parava de aparecer pra mim. Mas aí, quando você finalmente fazia uma pesquisa certa pra encontrar o nome do jogo, ele vinha errado. Então você achava o nome certo e quando tu jogava na Play Store, ele não aparecia. Então eu baixei de um site aleatório e sem problemas ele já tava ali pronto pra ser jogado. Eu sei que eu mesmo disse que foi um dos jogos que eu mais joguei dessa lista, mas sério, que jogo sem graça. Ele não tem nada de inovador, a não ser o fato de que você pode meter bala nos bichos. E tem a sequência desse jogo, mas como ninguém liga, vamos pro próximo. Terceiro lugar. Me dá o real. Agora que começa o top 3. Acontece que o primeiro lugar dessa lista estava reservado para um jogo que eu não tinha encontrado enquanto eu escrevi o roteiro. E essa era a ideia do primeiro lugar, o mais difícil justamente para eu não ter conseguido jogar ele de novo. Só que já faz dias que eu escrevi o roteiro e só recentemente eu encontrei esse jogo da forma mais simples e até ridícula, de só pesquisar no YouTube pelo APK. Então, depois de todo o sofrimento para achar esse jogo, no primeiro vídeo que eu cliquei, o APK tava lá bonitinho, fazendo com que o primeiro lugar da lista caísse pro terceiro. Podia ficar mais baixo ainda, mas eu ao menos decidi considerar o tempo que eu perdi pra achar isso. Como eu praticamente já contei como eu achei, só vamos pular logo pra gameplay. Não quero me aprofundar muito nesse jogo, já que isso é meio que um simples capricho da minha parte para não passar em branco que eu realmente achei ele. Só o que eu quero pontuar é que jogar isso só para escutar esses patos voando me dão quase o mesmo nível de nostalgia do que escutar esse toque. E eu não vou explicar o porquê disso. Agora vocês vão voltar a ouvir o áudio antigo, porque eu não tô afim de regravar tudo. Agora que começa o top 3. No caso, jogos que ou saíram da Play Store simplesmente, ou que não são mais compatíveis com os dispositivos atuais. Já vou falando que esse aqui inicialmente não ia estar no roteiro, ele só me veio à cabeça enquanto eu ia escrever outra coisa, então se ficar meio confuso aí, foi mal. Eu não tinha nem ideia do quanto que esse roteiro ia mudar. Então, no caso dele, foram as duas coisas que eu mencionei antes que aconteceram. Ele saiu da Play Store e não suporta as versões dos celulares atuais. A única coisa boa é que eu sabia exatamente o nome dele. Como ele é desatualizado, eu usei um emulador, que eu não vou dizer qual é porque eu não tô sendo pago pra isso, e lá dentro eu baixei por outro site aleatório o APK pro nosso terceiro lugar. Poupando vocês o mistério, era um Temple Run do filme Valente. Esse aqui, cara, se tu é homem e nunca passou a tarde inteira jogando isso aqui, você não é homem. Porque homem de verdade dava o próprio sangue pra jogar e desbloquear tudo que tinha de upgrade e personagem. A gameplay que você tá vendo de fundo sou eu mesmo entrando pela primeira vez em anos no jogo da única princesa da Disney que eu achava zica. Não sei muito bem o que falar nessa parte que eu tô só olhando pra tudo que tem na loja do jogo. A única coisa engraçada que vale a pena mencionar é esse PNG do pai da Merida na aba dos personagens. Acabei clicando no botão mais jogos só por curiosidade e fui levado pra uma enorme lista de jogos oficiais da Disney. Infelizmente, ou felizmente, eu tenho certeza de que a maioria, se não todos ali, nem existem mais, mas meio que dane-se. Agora você tá vendo a minha gameplay medíocre, porque esse Aso não consegue virar na hora certa. Erra, o pulo e cai no precipício, mas pelo menos agora, pra me redimir dessa, eu faço um pulo no timing certo. Só que me jogando diretamente pra morte. Depois disso eu faço a melhor decisão da minha vida, que é de parar de jogar antes que eu passe mais vergonha. Mas vamos só esquecer que essa humilhação toda aconteceu e vamos pular direto pro segundo lugar. Faz meses que eu comecei a editar esse vídeo que eu não aguento mais. Esse primeiro lugar foi bem complicado, porque das coisas que eu falei antes, dos problemas que podia ter, ele tinha os dois e até um pouco mais. Então ele não tava na Play Store, que é o lugar normal que você encontra jogo para celular, e não é compatível com versões atuais do Android. E ainda pra ajudar, eu nem lembrava o nome dele. Aí, pra piorar o que já tava ruim, o jogo era
completamente simples. Tipo, se eu for descrever o mapa, não vou passar nem um minuto assim, porque ó, era uma ilha com árvore, com um farol, um cavalo vermelho, um unicórnio vermelho, um buraco, uma montanha, sei lá. Se você pegar uma imagem de cada coisa que eu falei aqui, juntar em um Canva, acabou, você fez o mapa, o design do mapa inteiro. Era isso, era muito simples, muito pouco. Parecia um jogo low poly, parecia um bagulho meio 64, né? Só tinha um cavalo. Tá, depois você vai entender, depois vocês vão entender vendo a gameplay. Tudo o que eu sabia aqui do jogo, tudo que eu sabia do jogo é que ele era uma sequência. Então, tipo, tinha 1, 2 ali, entendeu? As palavras-chave que eu tinha na minha cabeça, salvo, né? Era Ragdoll, Sandbox e Cavalo Vermelho. E pra minha sorte, eu sabia que as duas primeiras palavras ao menos tinham a ver com o jogo que eu procurava. Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar na Play Store pra ver se pelo menos eu encontrava alguma coisa relacionada, mas nada. Aí eu decidi procurar no Google Ragdoll Sandbox e achei um link direto pra página de um jogo com esse exato nome, que eu já entendi ser o primeiro da sequência que eu buscava. Pelo menos agora eu tinha o nome do criador do jogo, que era o COD Games. Se você for ver na página desse desenvolvedor, vai ver que os jogos dele são bem simples, assim. Mas eu nem liguei pra isso. O importante era que, infelizmente, o jogo que eu queria não tava ali. Foi milhões de vezes mais fácil achar na internet. Se eu tivesse literalmente escrito Ragdoll Sandbox Cavalo Vermelho, eu já teria achado o jogo desde o início. Enfim, eu baixei um APK, mas não abriu porque o jogo foi feito, né, pra uma versão mais antiga do Android. Aí deu um rolo lá que não dava pra baixar, e foi nesse momento que eu baixei o emulador que eu usei pro jogo da Valente, porque eu gravei o primeiro lugar antes do jogo da Valente. Tudo que eu fiz foi baixar o APK nesse emulador, que eu tive que achar o APK daquele site, aí eu baixei e consegui rodar nesse emulador. Ou seja, deu um trabalho danado. Tudo isso para ser pago com a gameplay impecável que vocês vão ver agora. Imagina se eu não colocar gameplay e o vídeo acá. Era minha vontade, porque olha que jogo feio, cara. Parece batata mal descascada. O HUD é péssimo também. Olha o tamanho do analógico comparado com qualquer outro botão que tem na tela. E ali também tem um cavalo, que parece que saiu direto de uma creepypasta. Mas enquanto eu tentava chegar até ele com um analógico horrível, ele veio atrás de mim. Ele me joga pra fora da ilha. Enfim, como é sólido, eu caio de cara dele e volto pulando pra ilha. Nada de novo por aqui. Como o nome do jogo é Ragdoll, né? Então a gente tem um botão que nos deixa em Ragdoll. Aí tem esse canhão também que joga a gente. É até que bem... É bem ruim. Muito ruim. O jogo é muito ruim. Eu não sei porque que eu tô tentando explicar o que... Porque o jogo é só ruim, tá bom? Só que... O ponto é que quando eu era menor eu me divertia bastante jogando ele. Mas o jogo é ruim. Bem ruim. Eu tô voando. Foi isso. Acabou. Tchau.